mais uma vez, o nosso hospital, eu não vou repetir as características dele, né? O grande detalhe é que trabalhos nacionais bem recentes já vem mostrando esse impacto da sonicação, na análise do fluido de sonicação, na melhora da identificação de agentes, quando a gente fala de osteossíntese ou mesmo artroplastias. Então, esse trabalho aqui mostrando uma sensibilidade da sonicação e especificidade de mais de 90%, enquanto o tecido chega aí a 56%, isso com dados nacionais. Então, a partir disso, nosso objetivo foi avaliar o desempenho das culturas de tecido e do fluido de sonicação nas infecções relacionadas à osteossíntese, então não tinha artroplastia aí dentro, identificar os principais patógenos das culturas divididas em concordantes, discordantes e discrepantes, que isso é um, entre aspas, problema da sonicação. Às vezes ela acaba encontrando coisas a mais ali que estão diferentes do tecido, então é importante a gente ter essa separação. Buscar uma correlação da presença do patógeno concordante, discordante ou discrepante com algumas variáveis diferentes ao trauma, que foi a apresentação clínica e o tempo entre a cirurgia e a infecção e a proteína C reativa, se eu não me engano. Então, foi uma coorte retrospectiva de pacientes internados no nosso hospital que foram submetidos à osteossíntese. Todas as cirurgias são eletivas, então o trauma primário não vai para lá, vai no máximo a conversão do trauma, mas elas são eletivas. O período analisado foi de janeiro de 2015 a novembro de 2017. Isso não foi daí para frente justamente porque nós tivemos um problema ali com a sonicação a partir de dezembro de 2017. Fizemos uma análise de prontuário e na base de dados do SCH para os dados microbiológicos, divididos em concordantes, que é quando o mesmo agente era encontrado no tecido e na sonicação, nas culturas discrepantes, quando identificou alguém no tecido, o mesmo na sonicação, só que algum a mais na sonicação, e é discrepante quando elas não concordavam realmente. Então, no tecido tinha uma bactéria, na sonicação tinha uma outra bactéria. Avaliamos o tempo da cirurgia versus a infecção, a PCR no dia do diagnóstico da infecção e a característica do trauma e da síntese. Os resultados eles foram vistos aí de forma percentual. Então, só para a gente entender, primeiro, a definição de infecção de osteossíntese, nós usamos essa que foi feita por Trampus e por Zimmerli. Então, naquelas definições de precoce, era com menos de 2 semanas, geralmente com dor, calor, edema, eritema, deiscência e ou febre. As subagudas e as tardias só diferenciam no tempo, mas enquanto a apresentação clínica geralmente é dor, uma pseudoartrose, a soltura do implante ou a presença de alguma fístula. Então essa foi a nossa definição inicial para chamar aquilo de infecção. A coleta era sempre feita em centro cirúrgico. Após a retirada da síntese do debridamento, era feita uma irrigação e a coleta do tecido e assim a cultura e a síntese ia para a sonicação, que é basicamente um processo de vórtex manual, sonica, vórtex, faz quadruplicatas, centrifuga, pega ali do condensadinho e faz aí a cultura quantitativa, que geralmente o resultado ele é positivo quando vem mais de 200 unidades formadoras de colônia para cada ml do fluido. Os nossos resultados eles foram exatamente esses aqui. Então, o predomínio de sexo masculino, o predomínio do trauma, né? Geralmente o automotor, seja atropelamento, seja queda de moto, também predominava, exceto aqui nas discordantes, que houve um predomínio só de queda, né? Não de atropelamento, queda não de motocicleta. Placa e parafuso foram as principais sínteses que foram utilizadas e evoluíram com a infecção, e o membro inferior foi o principal, exceto aqui nas culturas concordantes. Então foram os únicos 2 resultados discrepantes dessa nossa análise. De um modo geral, as culturas concordantes, elas ocorreram em 19 das 22. Então, a sonicação foi capaz aqui de identificar pelo menos 90%, enquanto o tecido foi capaz de identificar 73% de bactéria, então um pouquinho de gás a mais na sonicação. Entre as culturas discordantes, então, a maioria dos tecidos foi negativa. E na sonicação, geralmente, a gente achava alguma coisa a mais, quase sempre o Staphylo aureus, e aqui um Acinetobacter aqui para brincar. Então, e nas culturas discrepantes, então o tecido tinha MSSA, pseudomonas, coagulase negativa, MSSA, e aqui um piógenes, e aqui geralmente alguma coisa extra mais completamente diferente. Então, esses foram os nossos resultados, e o que chama atenção é a presença de bactéria fortemente produtora de biofilmes sempre que faz a sonicação. De forma gráfica, a gente pode ver que, em relação à PCR,
A cultura concordante, ela, por ser mais aguda, provavelmente um PCR que chegava a valores muito maiores, uma mediana um pouquinho acima de 40, de 60, nas discordantes um pouquinho menor, e nas discrepantes aí um valor intermediário. O que talvez chama um pouco mais de atenção, na minha opinião, está exatamente que nas culturas discordantes, discrepantes, apesar de ter um ponto fora da curva aqui, elas têm uma tendência a se concentrar mais nos períodos tardios. Basicamente, ali no tempo entre a cirurgia e a infecção, aqui tem 324 dias, aqui 128 dias. Apesar dessa média ser parecida, os números aqui das concordantes elas variam muito, então chega a 2.000 dias pós-cirurgia. Talvez uma característica dessas infecções discordantes e discrepantes, elas se concentrarem de forma mais tardia do que as concordantes. Do ponto de vista gráfico, então, sempre que a gente fala em sonicação, lembra de biofilme, e aí sempre a presença de bactérias com essa característica, o Enterococcus, o Staphylococcus negativo, o Staphylococcus aureus R ou oxa S, só Pseudomonas aqui que não apareceu para nossa alegria, mas sempre uma bactéria fortemente produtora de biofilme no meio dessa história. E as nossas conclusões é que realmente a sonicação foi capaz de identificar um maior número de patógenos do que as culturas de tecido. Bactérias fortemente produtoras de biofilme, elas se destacam de fato nas infecções discordantes e discrepantes, justamente pelo fato de ser mais tardia. O S. aureus foi o principal patógeno encontrado em todas elas, mas principalmente o MS-SA. O tempo e os valores de PCR tendem a ser maiores e variar menos nas infecções discrepantes e discordantes. Então, essas foram as nossas pequenas e simples conclusões que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje. Muito obrigado.